Introdução. Existe um espaço de silêncio que se abre sempre que alguém de quem gostamos não está por perto. Não é vazio nem silencioso, mas repleto de correntes sutis de pensamento e sentimento que muitas vezes passam despercebidas. Hoje, paramos para explorar essa paisagem oculta. O que uma mulher realmente vivencia quando você não está por perto? Não se trata de especulação, mas de observação atenta. Um olhar delicado para os ritmos do coração humano. Quando está sozinha, sua mente não vagueia sem rumo. Ela observa, lembra, pondera momentos de presença e ausência com atenção silenciosa. A sabedoria estoica nos lembra que o que está fora do nosso controle não é motivo de perturbação, mas uma oportunidade de perceber com clareza. Seus pensamentos, seus sentimentos e suas reflexões silenciosas fazem parte dessa clareza. Na ausência, ela percebe os pequenos espaços que você ocupa em sua vida. A maneira como sua voz permanece na memória, os gestos que permanecem familiares, a calma que sua presença frequentemente traz. Ela não espera simplesmente. Ela reflete. Ela imagina. Ela mede o significado dos momentos compartilhados, enquanto simultaneamente se atenta ao seu próprio mundo interior. Há um certo poder em sua solidão, a capacidade de sentir sem perder a razão, de se importar sem se deixar consumir, de desejar sem se render ao desespero. Essa é a força silenciosa que muitas vezes passa despercebida. A profundidade do sentimento que não se anuncia com drama, mas se move suave, persistentemente, com graça sutil. Observar isso não é controlar. É, em vez disso, um convite a compreender, a perceber sem julgamento, a reconhecer os fios invisíveis que conectam presença e ausência. Há um insight em perceber as maneiras como ela navega por suas próprias emoções, as maneiras como equilibra pensamento e sentimento, anseio e independência, curiosidade e calma. O que se segue é uma exploração cuidadosa dessa vida interior oculta, uma jornada de reflexão sutil, observação atenta e compreensão silenciosa. Na ausência, a presença permanece. Ela simplesmente muda de forma. E se observarmos atentamente, podemos começar a ver não o que está faltando, mas o que está silenciosamente vivo, suavemente persistente e profundamente humano. 1. Consciência silenciosa. Quando alguém está ausente, muito do que se sente permanece implícito. Há uma atenção silenciosa, uma observação gentil do que permanece e do que mudou. Nesses momentos, uma mulher frequentemente experimenta uma forma de consciência silenciosa. Ela percebe detalhes que, de outra forma, poderiam passar despercebidos. A maneira como o ambiente parece diferente, o ritmo do seu próprio dia sem a presença de outra pessoa, os espaços sutis onde hábitos e conversas antes se entrelaçavam. Não se trata de um anseio inquieto, mas de um reconhecimento cuidadoso da realidade como ela é. Considere as pequenas rotinas que ela mantém quando está sozinha. Ela pode parar pela manhã e se lembrar de uma risada compartilhada ou recordar a calma de uma noite simples juntos. Ela não se apega a esses pensamentos, nem resiste a eles. Ela observa, refletindo sobre o significado sem julgamento. Nessa reflexão, há um eco da virtude estoica, aceitação do que está fora de seu controle, um reconhecimento silencioso do mundo conforme ele se desenrola e uma compreensão de que presença e ausência são aspectos igualmente naturais da vida. Por meio dessa consciência, ela cultiva um senso de disciplina. O tempo longe de si lhe permite enxergar suas próprias emoções com clareza, traçar a linha entre desejo e expectativa e distinguir o que lhe pertence e o que pertence ao outro. A liberdade nesse distanciamento, uma resiliência gentil que advém do reconhecimento de que conexão não é posse e que amor ou cuidado não exigem proximidade constante. Na vida cotidiana, isso pode parecer simplesmente um momento de reflexão enquanto aguarda o desenrolar do dia. Um pequeno pensamento passando silenciosamente pela mente dela sobre alguém de quem ela gosta. Ela pode notar como uma música a lembra de uma experiência compartilhada ou como um silêncio específico parece mais profundo na ausência da pessoa. Essas observações não são urgentes nem dramáticas, fazem parte de um ritmo que equilibra a presença com autonomia, apego com autoconhecimento. Dessa forma, a consciência silenciosa se torna uma prática de harmonia. Ela se envolve com seus sentimentos sem ser controlada por eles.
aceita o fluxo da experiência sem resistência e mantém uma sensação de tranquilidade, mesmo quando a saudade está presente. Por meio da observação silenciosa, ela se alinha com as virtudes da clareza, da paciência e da atenção comedida, encontrando uma força sutil em saber que a ausência pode coexistir com o cuidado e que a mente disciplinada e reflexiva permanece plenamente viva nos espaços entre os momentos. Segunda reflexão silenciosa. Na quietude da solidão, uma mulher frequentemente se volta para dentro, não para escapar, mas para compreender. A reflexão silenciosa é o ato delicado de observar seus próprios pensamentos e emoções, rastreando as correntes sutis que surgem quando alguém de quem ela gosta não está por perto. Ela não busca controlar esses sentimentos, nem resiste a eles. Ela os enfrenta com uma espécie de atenção paciente, permitindo que passem, permaneçam ou se acomodem como naturalmente farão. Neste espaço reflexivo, ela avalia suas próprias experiências e desejos. Ela considera o que importa, o que se alinha com seu senso de virtude e o que pode ser simplesmente hábito ou expectativa. A prática não se trata de julgamento, mas de clareza, uma visão clara de sua própria paisagem interior. O estoicismo ensina que a mente, disciplinada e serena, pode enxergar a realidade sem ser influenciada por impulsos ou apegos. Dessa forma, ela cultiva a resiliência, entendendo que seu senso de completude não depende apenas da presença de outra pessoa. Mesmo em momentos comuns, a reflexão se desenvolve naturalmente. Ao caminhar, preparar uma refeição ou sentar-se calmamente com uma xícara de chá, os pensamentos se voltam para conversas compartilhadas, gestos lembrados e as formas silenciosas como a conexão se manifesta. Ela pode perceber padrões em suas próprias reações, tendências sutis que surgem na presença ou ausência de outras pessoas, e os desejos que moldam silenciosamente suas escolhas. Ao observar tudo isso com calma e atenção, ela pratica o autoconhecimento, um pilar fundamental tanto da virtude pessoal quanto da liberdade emocional. Essa reflexão é temperada pela aceitação. Ela reconhece que não pode controlar o mundo nem as ações dos outros e encontra tranquilidade nessa compreensão. Há uma disciplina suave em observar sem se apegar, em sentir sem se sobrecarregar, em desejar sem desespero. Por meio desse processo, ela mantém a harmonia entre o anseio e a autonomia, entre o cuidado e o desapego. A reflexão silenciosa também nutre gratidão e perspectiva. Ela pode perceber pequenos momentos de conexão ou gentileza que foram negligenciados, apreciando seu significado sem exageros. Ao fazer isso, ela se alinha ao princípio estoico de que a virtude e a compreensão não se encontram no barulho ou no drama, mas na consciência ponderada e atenta da vida como ela é. Por meio dessa prática, a ausência se torna uma professora. Ela aprende a navegar em sua própria mente, a cultivar a calma interior e a abraçar o equilíbrio sutil entre apego e independência. Na reflexão silenciosa, ela descobre a força suave e constante de estar totalmente presente consigo mesma, mesmo quando o outro não está por perto. Terceiro, desejo sutil. Mesmo na ausência, os sentimentos persistem silenciosamente. O anseio sutil não é uma tempestade de desejo, nem uma ânsia incansável. É a suave consciência da conexão, reconhecida sem apego. Surge naturalmente quando a presença de alguém faz falta, mas não exige ação ou expressão. Nisso reside uma lição de disciplina. Sentir sem se sobrecarregar, notar sem se apegar. O anseio, quando temperado pela razão, pode coexistir com a tranquilidade. Torna-se um sinal em vez de um fardo, guiando a reflexão em vez de impulsionar o impulso. A mente observa essas correntes de sentimento à medida que surgem, medindo sua intensidade e compreendendo que pertencem ao reino da percepção e não do controle. A aceitação permite que se vivencie a emoção plenamente, mantendo a harmonia interior. Por meio do anseio sutil, pratica-se o desapego sem indiferença. O coração reconhece valor e conexão, mas permanece enraizado na liberdade. O desejo não dita o dia. Ele informa, enriquece e aprofunda a consciência. A virtude é exercida aqui, por meio da paciência, da temperança e da clareza,
respondendo aos sentimentos com compreensão, em vez de reação. A resiliência se encontra no reconhecimento silencioso de que o anseio é transitório e natural. Ele pode iluminar o que é significativo, ao mesmo tempo em que nos lembra dos limites da influência. Ao observar sem apego, a mente cultiva a harmonia entre o que se deseja e o que é, entre a esperança e a razão. Dessa forma, o anseio sutil se torna um espaço de consciência serena. Não é urgente nem distrativo, mas reflexivo e instrutivo. Convida à clareza, estimula o equilíbrio emocional e fortalece a capacidade de se envolver com relacionamentos de forma reflexiva. Aqui, o desejo não é negado nem tolerado. É simplesmente visto, compreendido e integrado à prática silenciosa de viver com virtude, razão e atenção serena. Quarta observação interior. Há uma arte silenciosa em observar a si mesmo, uma atenção paciente aos padrões que governam o pensamento, o sentimento e a resposta. A observação interior não é crítica, nem busca pela perfeição. É uma consciência serena do que está presente dentro de nós. Quando alguém está ausente, essa prática se torna mais natural, porque a mente fica menos presa na interação imediata e pode voltar seu olhar para dentro com clareza. É comum que as pessoas percebam inquietação, desejos fugazes ou reações habituais e presumam que definem o eu. A percepção estoica oferece uma perspectiva diferente. Essas tendências não são a essência de quem somos, mas oportunidades para cultivar a compreensão. Observar sem julgamento permite distinguir entre impulso e razão, entre sentimentos transitórios e valores duradouros. Através dessa lente, as emoções tornam-se guias em vez de mestras. A frustração pode surgir, o anseio pode vir à tona, mas cada um pode ser enfrentado com atenção ponderada. Reconhecer o ritmo do pensamento e as sutis correntes de apego promove um senso de disciplina, onde as reações são escolhidas em vez de automáticas. Há liberdade nessa clareza, pois a mente que se vê com clareza é menos perturbada pela ausência, mais alinhada com a virtude e mais resiliente na vida cotidiana. Os comportamentos humanos frequentemente revelam os mesmos padrões repetidamente: o hábito de buscar segurança, a tendência a supervalorizar o que está ausente ou uma comparação silenciosa com o que poderia ser. Ao observá-los com delicadeza, desperta-se para a diferença entre desejo e necessidade, apego e harmonia. Cultiva-se a aceitação, não de tudo o que se vivencia, mas do que é, como é. A observação interior, praticada com calma e consciência, nutre a tranquilidade. Permite que o coração e a mente coexistam sem conflito, ajam com intenção em vez de impulso e encarem a ausência, a presença e o anseio com equanimidade. Nesse espaço reflexivo, descobre-se uma força sutil e constante, enraizada na clareza, na razão e no engajamento sereno com a vida. 5. Presença imaginada. Quando alguém não está por perto, a mente frequentemente preenche o espaço com imaginações sutis. A presença imaginada não é uma fuga da realidade, mas um ensaio silencioso de conexão, pensamentos e imagens que permitem a reflexão sem apego. Nessa prática, o coração e a mente se envolvem suavemente, explorando o que importa sem perturbação ou desejo de controle. É natural reviver momentos ou conversas, notar os detalhes que lhes deram significado e sentir as qualidades que atraíram atenção e cuidado. No entanto, a abordagem estoica nos lembra que esses pensamentos não são ordens, são observações. Podemos notá-los, apreciá-los e deixá-los passar sem nos apegarmos. Ao fazer isso, a mente cultiva disciplina, contenção e clareza, reconhecendo a diferença entre presença na realidade e presença no pensamento. A presença imaginada também pode iluminar valores. Nessas reflexões, vemos o que é significativo na conexão, o que promove a harmonia e o que está alinhado com a virtude. Há liberdade aqui, pois a imaginação não exige realização. Ela simplesmente reflete as qualidades que mais importam, permitindo que se compreenda o apego sem se deixar levar por ele. Esta prática promove a consciência serena. Desejo, anseio ou curiosidade são reconhecidos sem julgamento. Os sentimentos são observados à medida que surgem, proporcionando insights sobre a própria natureza e os ritmos da vida relacional. A aceitação flui naturalmente.
A mente reconhece o que está ao seu alcance e o que não está, cultivando resiliência e equilíbrio. Por meio da presença imaginada, aprende-se a navegar pela ausência com equanimidade. A conexão é honrada, não imposta. A memória e o pensamento são respeitados, não idolatrados. Nesse espaço reflexivo, a mente exercita a razão, o coração mantém a harmonia e o eu fortalece sua capacidade de tranquilidade. A presença no pensamento torna-se um mestre, guiando-nos silenciosamente em direção a uma maior clareza, liberdade e compreensão ponderada tanto do eu quanto dos laços sutis que tecem a conexão humana. 6. Contemplação vulnerável. Mesmo em momentos de silêncio, a vulnerabilidade surge naturalmente. Não é fraqueza nem falha, mas um reflexo da consciência, um reconhecimento das próprias sensibilidades, incertezas e apegos. A contemplação vulnerável é a prática suave de observar esses sentimentos sem julgamento, permitindo que a mente os enfrente com paciência e clareza. Quando alguém está ausente, o coração pode perceber suas próprias incertezas, questionamentos sobre conexão, momentos de dúvida ou o desejo sutil de segurança. A sabedoria estoica nos lembra que essas experiências são naturais e que nossa resposta, não o sentimento em si, define a qualidade de nossa vida interior. Observar a vulnerabilidade com calma e atenção promove a resiliência, pois permite compreender as emoções sem ser controlado por elas. Nessa prática reflexiva, a disciplina emerge. A mente discerne entre o que pode ser influenciado e o que não pode, abraçando a aceitação onde a ação não é possível. Os sentimentos são vivenciados plenamente, mas sem apego. São percebidos como movimentos transitórios em vez de estados permanentes. Essa perspectiva cultiva a liberdade. Pode se importar profundamente sem ser consumido, desejar sem apego e manter a harmonia entre o coração e a razão. A contemplação vulnerável também estimula o autoconhecimento. Ao enfrentar com calma inseguranças ou momentos de dúvida, fortalecemos a clareza e a compreensão. Há uma coragem sutil em se permitir ser visto, mesmo que apenas por si mesmo, sem a necessidade de validação externa. A prática nutre a tranquilidade, equilibrando a introspecção com a aceitação e promovendo um engajamento comedido com a emoção, em vez da reação. Nesses momentos, percebemos que a vulnerabilidade não é um obstáculo à força, mas uma porta de entrada para ela. Ela revela os contornos do sentimento, ilumina os limites do desejo e aprofunda a capacidade de atenção compassiva. Ao observar com calma e reflexão, o eu aprende a navegar pela ausência, pela conexão e pelo anseio com equanimidade, acolhendo o poder silencioso que surge quando o coração encontra suas próprias verdades sem resistência. 7. Independência medida. No silêncio da ausência, há espaço para observar a si mesmo em relação aos outros. A independência comedida é a prática de manter o equilíbrio pessoal, reconhecendo a conexão. É o equilíbrio entre apego e autonomia, um reconhecimento de que se pode importar profundamente sem perder a liberdade de pensamento ou a serenidade da mente. Essa independência não é uma separação nascida apenas do desapego, nem um isolamento dos sentimentos. É uma consciência disciplinada do que pertence a si mesmo, valores, escolhas e emoções, e do que está além do controle. A sabedoria estoica ensina que a virtude e a tranquilidade são cultivadas na mente, não na presença ou ausência de outros. Ao cuidar da própria vida interior, ela nutre resiliência, clareza e harmonia, mesmo quando os ritmos dos relacionamentos mudam. A independência comedida permite a reflexão sobre desejos e expectativas. Ela percebe impulsos de busca por segurança ou aprovação e os observa sem julgamento. Há liberdade nessa consciência. A capacidade de se importar sem ser consumido, de se conectar sem sacrificar a autogestão e de se envolver sem depender de retorno imediato. Ao praticar isso, ela se alinha com a virtude, temperando o desejo com a razão e cultivando a força interior. Sob essa perspectiva, a ausência se torna uma oportunidade em vez de um desafio. O tempo separado estimula o foco no crescimento pessoal, na autodisciplina e no equilíbrio emocional. Revela a sutil distinção entre anseio e necessidade
entre apreciação e dependência, e promove uma tranquilidade enraizada na razão em vez do impulso. A independência comedida, praticada com calma, promove uma presença constante e reflexiva. Não é fria nem distante, mas harmoniosamente alinhada aos princípios de clareza, liberdade e resiliência. Ao abraçar esse equilíbrio, aprende-se a navegar pela dinâmica da conexão com atenção serena, a honrar relacionamentos sem sacrificar a si mesmo e a superar a ausência com paciência, compreensão e força serena. Oitava avaliação. Calma. Em momentos de ausência, a mente avalia naturalmente. A avaliação calma é a prática silenciosa de observar relacionamentos, sentimentos e experiências com clareza, sem pressa ou julgamento. É uma pausa reflexiva, uma ponderação suave entre o que é significativo e o que é transitório, abordada com razão e não por impulso. Essa prática permite que o coração compreenda o apego sem ser controlado por ele. Pensamentos sobre o outro podem surgir, lembranças, gestos, pequenos hábitos, e a mente os observa sem exagero ou insistência. Ao observar o que está presente e o que está faltando, exerce-se o discernimento, um princípio estoico fundamental que alinha a percepção com a virtude. Os sentimentos não são suprimidos nem tolerados. São vistos, compreendidos e mantidos com equilíbrio. Por meio da avaliação calma, reconhecemos padrões de comportamento, tanto em nós mesmos quanto nos outros, sem acusação ou frustração. Torna-se evidente quais aspectos da conexão contribuem para a harmonia, quais nutrem o crescimento e quais são moldados pelo hábito ou pela expectativa. Essa consciência promove a disciplina, permitindo que as decisões surjam da razão e não do desejo. A aceitação surge naturalmente. Observamos o que não pode ser mudado e direcionamos nossos esforços para o que está ao nosso alcance. A resiliência é fortalecida com essa clareza. Ao avaliar as situações sem se deixar levar pela emoção, a mente mantém a tranquilidade. O apego é temperado com o desapego. O cuidado é equilibrado com a autonomia. E o desejo é visto como o que é, um sinal, não uma ordem. A avaliação serena transforma a ausência em compreensão. Ela estimula a atenção ponderada, a reflexão ponderada e a consciência constante. Nesse espaço, cultiva-se a liberdade. Liberdade de reações impulsivas, liberdade de anseios desnecessários e liberdade para se engajar na vida com propósito deliberado. A prática nutre a harmonia, a paciência e o poder sutil do insight, revelando que, mesmo na separação, a clareza e a virtude permanecem companheiras inabaláveis. Nona expressão privada. Mesmo na solidão, a mente busca saídas para os sentimentos. A expressão privada é o reconhecimento silencioso da emoção por meio da reflexão, do registro em diário, do pensamento ou de gestos sutis, maneiras de se envolver com a vida interior sem exigir atenção externa. Não é performance ou exibição, mas um encontro disciplinado consigo mesmo, um reconhecimento tranquilo do que é presente e significativo. Por meio da expressão privada, cultiva-se a clareza. Pensamentos e emoções, quando observados e articulados, mesmo que apenas para si mesmo, tornam-se mais inteligíveis. Desejo, anseio ou curiosidade são notados sem exagero, permitindo à mente discernir entre o que é passageiro e o que é duradouro. Essa prática fortalece a resiliência. À medida que o indivíduo aprende a administrar os sentimentos sem depender de outros para validação ou segurança. A liberdade em atender à própria voz interior. Ao se expressar em particular, respeita-se tanto o apego quanto a autonomia, permitindo que a emoção flua sem abrir mão da razão. A sabedoria estoica incentiva tais práticas como um caminho para a harmonia. Por meio da observação atenta e da articulação suave, o eu se torna estável, comedido e sereno, mesmo em meio às sutis agitações de desejo ou cuidado. A expressão pessoal também nutre a virtude. Promove a honestidade consigo mesmo, a paciência com os próprios ritmos e a aceitação do que é. Percebemos impulsos ou julgamentos e respondemos com clareza, em vez de reação. Dessa forma, até mesmo o anseio ou a incerteza se tornam instrutivos,
guiando a reflexão e fortalecendo a capacidade de um engajamento tranquilo com a vida. Em sua quietude, a expressão privada espelha o equilíbrio entre presença e ausência. É um espaço onde a reflexão encontra a disciplina, onde o coração é reconhecido sem ser sobrecarregado e onde a clareza e a tranquilidade podem criar raízes. Por meio desses pequenos atos deliberados, cultiva-se a liberdade, a percepção e a harmonia, aprendendo que o eu pode permanecer estável e íntegro, mesmo quando o outro não está por perto. 10ª reunião antecipada. Mesmo na ausência, a mente frequentemente se volta para a perspectiva do retorno. O reencontro antecipado não é um anseio inquieto, mas uma consciência silenciosa do que a presença traz, um reconhecimento da conexão, da experiência compartilhada e dos ritmos sutis que acompanham o estar com o outro. É observado sem expectativa ou insistência, mantido com leveza, como se observasse a mudança das estações ou a passagem de um dia. Nessa antecipação, os princípios estoicos oferecem orientação. O desejo é reconhecido sem que lhe seja permitido dominar. A mente discerne entre esperança e necessidade, entre o que está sob controle e o que não está. Há liberdade aqui, pois a antecipação é vivenciada como reflexão e não como demanda. O eu permanece ancorado na virtude e na razão, cultivando a paciência e a clareza enquanto reconhece o fluxo natural dos eventos. A antecipação também convida à reflexão sobre os valores que fundamentam a conexão. O que é significativo na presença compartilhada? Quais qualidades inspiram cuidado, respeito e harmonia? Ao refletir sobre essas questões, o coração se envolve sem apego, cultivando uma sensação de tranquilidade que não depende de satisfação imediata. A prática estimula o equilíbrio. A mente pode se preparar para a alegria sem temer a decepção, pode perceber a saudade sem se deixar consumir por ela. Através dessa lente reflexiva, ausência e presença não são opostos, mas partes de um ritmo contínuo. Aprende-se a encontrar o reencontro com equanimidade, apreciando a conexão e permanecendo centrado em si mesmo. A paciência é exercitada, a disciplina fortalece. Mesmo momentos fugazes de antecipação tornam-se oportunidades para cultivar clareza, resiliência e compreensão. Há uma serenidade sutil em saber que o reencontro, como todas as coisas, se desenrola de acordo com seu próprio curso. Não precisa ser forçado ou apressado. Ao abraçar isso, pratica-se a harmonia. Apego e liberdade coexistem. Desejo e razão se alinham. E o eu permanece íntegro, independentemente do momento ou das circunstâncias. Dessa forma, o reencontro antecipado torna-se um professor silencioso. Revela os contornos do sentimento e a profundidade da consciência, demonstrando que a presença é melhor enfrentada com calma e prontidão, e a ausência com reflexão ponderada. A mente, temperada pela razão, o coração guiado pela virtude e o eu mantido em equilíbrio tranquilo, encontra nesses momentos uma força constante e duradoura. Uma compreensão de que a conexão, como a própria vida, é mais plenamente apreciada quando enfrentada com clareza, paciência e atenção serena. Conclusão: mesmo quando a ausência desperta anseio ou reflexão, a verdade permanece. Ninguém nos completa. E esperar realização do outro é uma forma silenciosa de apego. Isso pode parecer controverso, mas é na autossuficiência e na consciência ponderada que a conexão genuína floresce. A presença é uma dádiva, a ausência, um professor, e o eu, o solo firme sobre o qual ambos repousam. Convido você a refletir sobre suas próprias experiências nesses espaços entre a presença e a ausência. Compartilhe suas ideias nos comentários. Eu adoraria lê-las e me conectar com suas reflexões.